Boa tarde, meus queridos alunos e alunas do 8º ano. Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um ótimo final de semana. Então, hoje vamos iniciar mais uma aula, dando continuidade a nossos estudos de concordância. Então, nós estudamos na aula anterior concordância nominal e agora vamos estudar outro tipo de concordância. Então, observe essa tela aqui, que nós temos duas imagens, Nós temos a construção verbal nós vai e nós temos a construção verbal é nós queiroz. Aí eu pergunto para os senhores, está correta essa construção? Ah, professora, não sei, eu acho que tá, acho que não. Bem, gente, depende, tá? Depende da situação. Ah, é uma construção linguagem formal? Não, não é de linguagem formal. A linguagem formal, ela preza pelas regras gramaticais, que é o que nós vamos estudar agora, tá? Concordância verbal. Então, vamos lá. Concordância verbal. O que seria isso, concordância verbal? Gente, a concordância verbal nada mais é do que quando o verbo se flexiona em número e em pessoa para concordar com o seu sujeito, Não esquecendo que quando nós estudamos concordância nominal, lá nós vamos ver flexão em número e gênero, Apenas plural singular, mínimo, aqui já é diferente. Aqui a flexão se dá em número e pessoa, tá? Número, singular, plural. Pessoa, eu tenho que saber as pessoas verbais. Alunos de 8º ano para saber, Vocês já estudaram isso. Pessoas verbais, eu, tu, ele ou ela. Pessoas, eu, tu, ele ou ela. Número, singular. Pessoas verbais, nós, vós, eles ou ela. Pessoas, Esse daí. Número, plural. Então, vocês sabem para cada número, pessoa, o verbo se flexiona. Então, concordância do verbo, como é que vai se dar? O verbo ele vai concordar com o sujeito simples, com o sujeito composto e casos especiais de concordância verbal. Então, nós vamos estudar agora como é que se dá essa concordância do verbo, que é o núcleo lá do predicado, com o seu sujeito, Esse sujeito ele pode ser simples, que é o que nós vamos ver agora. Quando o sujeito é simples, como é que esse verbo vai concordar com ele? Simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Como assim, professora? Se esse sujeito simples estiver no plural, o verbo vai estar no plural. Se esse sujeito simples estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Vamos aqui observar. Nós vamos ao cinema. Nós, sujeito, aqui o pronome substantivado, ele está substituindo o substantivo, o pronome. Vamos ao verbo. O verbo concorda com nós, Nós está na primeira pessoa do plural, o verbo tem que estar na primeira pessoa do plural. Se fosse na primeira pessoa do singular, primeira pessoa do singular é eu. Então, não é eu vamos, é eu vai, eu vou, eu vou, Continuando. O sujeito, ele é um coletivo. O sujeito simples é um coletivo. O verbo fica no singular. Exemplo aqui, a multidão gritou pelo rádio. Professora, coletivo, você já estudou isso? Lá em classificação de substantivos, lembra? Substantivo coletivo são os, digamos assim, qual é o coletivo de abelha? Colmeia. Qual é o coletivo de banana? Cacho, frutas, Frutas que vêm em cacho. Qual é o coletivo de peixe? Cardume. Tem que se lembrar disso daí, Então, olha só, a multidão gritou pelo rádio. Então, a multidão é o coletivo. E gritou, fica o quê? No singular. Multidão. Qual é a pessoa verbal aqui? Ela, A multidão. Mas atenção, se esse coletivo vier especificado, professora, já complicou, professora, poxa vida. Calma, gente, calma.
Olha, se esse coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou pode ir para o plural. Vamos ver? Olha, por exemplo, olha a multidão. Multidão de fãs, né? Gritou, ó, singular. Ou então a multidão de fãs gritaram, plural. Né, gente? Olha, multidão, tem multidão de vários tipos. Eu posso especificar vários tipos de multidões, né? Multidão de fãs, né? Multidão de feirantes, não é isso? Multidão de comerciantes, estavam lá na rua fazendo protesto. Uma multidão de motoristas entrou em greve. Olha, tinha uma multidão de motoristas em greve coletiva especificada, né? Ok, continuando. Muito bem. E se esse coletivo for um participativos? Por exemplo, metade, a maior parte, a maioria, a menor parte, a minoria, são coletivos participativos, né? Quer dizer, né? Por exemplo, como é que vai ficar? O verbo fica no singular, vai para o plural. Ele aceita as duas concordâncias. Por exemplo, a maioria dos alunos foi à excursão, ou a maioria dos alunos foram à excursão, né? A maioria dos professores faltaram, ou então a maioria dos professores faltou, certo? Ou então a metade dos alunos faltou ou faltaram, né? Ou então a maioria dos alunos faltaram, como já tem aqui exemplo. E se fosse a minoria dos alunos faltou ou faltaram, né? Então esse é um coletivo partitivo, né? De partes. E quando esse sujeito, gente, for um substantivo que ele só é escrito no plural? Professora, mas tem substantivo que só é escrito no plural? Tem. Como é que vai ficar a concordância? Olha, duas possibilidades. Letra A. Se o substantivo não vier precedido de artigo, ele fica no singular. Exemplo, Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Letra B. Se o substantivo for precedido de artigo, o verbo vai para o plural. Por exemplo, as Minas Gerais possuem belezas naturais. Os Estados Unidos possuem belezas naturais. E assim por diante, né, gente? Quando o sujeito é um pronome de tratamento? Bem, quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo vai para a terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa? Pode ser do singular, pode ser do plural. O que vai depender? Se esse pronome de tratamento estiver no singular, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Se esse pronome de tratamento estiver no plural, o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Vamos ver o exemplo aqui? Vossa Excelência agiu corretamente. Opa, Vossa Excelência está no singular. Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular, né? Agiu. Vossas Excelências votaram a nova lei. Vossas Excelências está no plural. Então, o verbo vai para a terceira pessoa do plural, né? Votaram a nova lei. Fácil, né, essa, né? Essa aqui não tem como... É fácil essa. E aqui, gente, vamos mais outra regra, né? Sujeito é representado pelos pronomes relativos que, quem. Esse tipo de perguntinha aqui é que mais cai nos concursos, gente. Só para pegar, isso aqui é para pegadinha. Se o sujeito for um pronome relativo que, o verbo por concordar em número e pessoa com um antecedente do pronome, né? Então, esse pronome que, ele vai substituir um antecedente. Por exemplo, olha, fui eu. Aí tu vai dizer assim, fui eu, liguei a TV. É para te não falar de novo, fui eu, tu diz assim, que liguei a TV. Eu tenho duas orações aqui, né? Olha, fui eu que liguei a TV. Então, esse que ele está substituindo quem? O antecedente dele, eu, né? Então, o pronome tem que ficar naquela pessoa verbal ali. Liguei, eu liguei, né? Ou então, fomos nós que consertamos a TV. Opa, de novo, olha, que substituindo nós. Então, vai para o plural. Consertamos a TV. O verbo é para o plural. Agora, se esse pronome for quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com o antecedente. Por exemplo, sou eu quem faz o café ou sou eu quem faço o café, né? Interessante essa regra aqui. Ok, gente. Quando o verbo é acompanhado de uma partícula si, só lembrar aqui para vocês, essa partícula si, ou ela pode ser de indeterminação do sujeito, ou ela pode ser de partícula apassivadora do sujeito, tá? O que vai depender do verbo que eu vou utilizar.
Por exemplo, se for um verbo transitivo direto, ela é uma partícula passivatura. Ele concorda com o sujeito. Vamos ver aqui, o verbo vai concordar com o sujeito. Exemplo, vendem-se apartamentos, né? Ou então apartamentos são vendidos. Então aqui esse vendem-se está no plural porque apartamentos está no plural. Vendem-se casas, casas está no plural, vendem-se. Olha só, vende-se o quê? Casa, apartamento, né? Então, agora vamos aqui. Quando o verbo for transitivo indireto. Quando é que o verbo é transitivo indireto? Quando ele precisa de um complemento que vem precedido de preposição. Nesse caso, fica indeterminado o sujeito. Então, a partícula já não é mais a passivatura, mas de indeterminação do sujeito. Se for assim, se for esse tipo de verbo, então o verbo fica sempre no singular, independente do complemento. O complemento pode ficar no plural, no singular, mas o verbo fica sempre no complemento. Exemplo. Precisa-se de vendedores com experiência. Ou então, precisa-se de vendedor com experiência. Aceita as duas construções. O verbo fica invariável. Precisa-se. Ele não vai para plural. Né? Necessita-se de costureira, necessita-se de vendedores, necessita-se de operários de obra. Sempre esse verbo, como ele é um verbo transitivo indireto, porque ele pede o complemento com preposição, ele fica invariável. Né? Dê uma observada nas placas aí na rua, observe se a construção se está correta. Se não estiver correta, vá lá e corrija. Ai, gente, brincadeira. Continuando, gente. Agora vamos estudar sujeito composto. Olha, nós terminamos sujeito simples, tá? Você viu, né? São muitas regras, né? Sujeito simples, como é que fica essa concordância? Ou sujeito composto, como é que fica essa concordância? Fácil. Primeiro, o verbo vai para o plural. Quando esse sujeito composto ele é antes do verbo. Ou seja, uma oração em ordem direta, né? Sujeito, predicado. Quando é assim, esse sujeito composto ele sempre vai estar no plural. Vamos lá ver? Recife, Jaboatão são cidades do litoral pernambucano. Maria e José são estudantes da escola Paulo Pinto Neves. Né? E esse professor e a professora faltaram ontem. E assim vai, né? Sujeito composto antes do verbo. Verbo vai para o plural. Mas temos as exceções, né? Como eu falei para você. O verbo poderá ficar no singular. Olha, se ele tivesse duas concordâncias, né? Poderá ficar no singular. Se os núcleos do sujeito forem sinônimos. Né? Por exemplo, a decência e a honestidade. É coisa rara nessa sociedade. Então, decência e honestidade têm o mesmo sentido, são sinônimos, né? Ou então, quando forem núcleos que formam uma degradação. A angústia, a solidão, a falta de companhia levou ao suicídio, ou levaram ao suicídio, né? Aceita as duas concordâncias. Ou então, quando os núcleos aparecem resumidos por tudo, nada ou ninguém. Pais, mães, professores, ninguém faltou à reunião ou ninguém faltaram à reunião. Tá? Aceita as duas concordâncias. Ok. Quando esse sujeito composto for depois do verbo. Gente, quando o sujeito composto for depois do verbo, muda, tá? Vamos lá. O verbo vai para o plural. O verbo vai para o plural. Por exemplo, chegaram ao local do crime os policiais do delegado. Quem é o sujeito composto aqui? Policiais do delegado. Eles estão lá no final da oração. A oração está em ordem indireta. Quem veio primeiro? O verbo. Nesse caso, está no plural, né? Passeava na rua Antônia e Dina. Ok. Mas o verbo, ele também pode concordar com o núcleo mais próximo. Ou ele pode ficar no plural, ou ele pode concordar com o núcleo mais próximo dele. No caso aqui, olha, chegou ao estádio o técnico e os jogadores. Né? É isso? Olha só aqui, olha. Chegaram ao local do crime os policiais e o delegado. Vai ficar também no plural. Por quê? Por que também vai ficar no plural, gente? Porque o núcleo mais próximo aqui, se eu for olhar, se eu for querer concordar só com os núcleos e não com os dois, policiais está no plural. Então, vai ficar no plural, né? Tá? Ok, então, a mesma coisa que também criança chegou ao estádio, poderia ficar assim também, chegaram ao estádio os jogadores e os técnicos, né? Vai ficar no plural, por quê? Porque
que jogadores desse plural. Capite, gente? Isso aqui é fácil, né? Isso aqui é bem facinho. Quando esse sujeito é composto de pessoas diferentes, o que são pessoas diferentes, gente? Eu e você, eu e tu, eu e ele são pessoas diferentes, né? Pessoas gramaticalmente diferentes. Por exemplo, olha só. Quando aparece a primeira pessoa do singular, o verbo vai para o plural. Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. Aí, olha só, é Paulo e eu jogaremos hoje. O verbo fica no plural, não é isso que está dizendo? O aluno e eu fotografamos vários tipos de pássaros. Está no plural, porque tem essa pessoa singular, essa primeira pessoa do singular aí, que é eu, certo? Então, assim vai estar no plural. Ou quando esse sujeito ele for formado de segunda e terceira pessoa. Qual é a segunda e terceira pessoa do singular? Tu e ele, né? O verbo poderá ir para a segunda ou para a terceira pessoa do plural. Aí, no caso, aceita as duas concordâncias. Por exemplo, tu e ele ficareis infelizes. No caso, o verbo está concordando com a segunda pessoa do singular. Ou tu e tua amiga viverão bem cedo. O verbo aqui não está concordando com a terceira pessoa do singular, que é tua amiga, quer dizer ela, né? Também pode aceitar as duas. Pode ir para o plural ou ficar no singular, né? Quando os núcleos dos sujeitos forem ligados por ou, lembre-se, são ainda sujeito composto. Se houver ideia de exclusão ou de retificação, né, o verbo ficará no singular ou concorda com o núcleo do sujeito mais próximo. Não esquecendo, gente, que retificação é, digamos, uma correção, né? Por exemplo, vamos lá. Então, se tiver uma ideia de exclusão, retificação, o verbo fica no singular ou concorda com o núcleo mais próximo. Olha, João ou Pedro será o novo gerente. Então, aqui eu tenho um caso de exclusão, né? Eu estou dizendo que um ou outro vai ser gerente, né? Então, no caso aqui, ele está concordando com o mais próximo, né? No caso, concordou com Pedro, né? Se fosse João e eles, aí serão o novo gerente, né? O ladrão ou os ladrões não deixaram nenhuma pista para os policiais. No caso aqui eu tenho uma retificação, né? Eu estou dizendo, olha, o ladrão, quer dizer, ou os ladrões, né? Não deixaram nenhuma pista para os policiais. No caso aqui, o verbo está concordando com o núcleo mais próximo, ladrões, né? Se fosse ladrões ou ladrão, aí ficaria o verbo no singular, né? Deixou, né? Quando houver se não houver ideia de exclusão, o verbo vai para o plural. A gordura ou o sedentarismo são prejudiciais à saúde. No caso aqui, não há exclusão, então vai para o plural. Gente, eu tenho uma notícia ótima para dar para vocês. Chegamos no último slide. Que legal! Ai, gente. Mas é assim mesmo, tá? Estudar requer trabalho, tem que ter paciência. Mas, ó, o lucro tá lá na frente esperando pela gente, né? Isso daí é uma coisa que você semeia agora para colher depois, tá? Então, vamos lá. Núcleo dos sujeitos ligados com a palavra com. Lembre-se, nós estamos falando de sujeito composto, tá? O verbo irá para o plural, mas admite-se o singular quando se quer destacar o primeiro núcleo do sujeito. Olha, quando eu quero destacar o primeiro núcleo do sujeito. Né? Olha aqui, olha. O pedreiro com o pintor terminaram o serviço combinado. Né? Terminaram. Então, nesse caso aqui, o verbo está concordando com os dois núcleos, né? Ah, eu quero destacar só o primeiro núcleo. Ah, então o pedreiro com o pintor terminou o serviço combinado, né? No caso aqui, o verbo ficou o quê? Concordando com o primeiro núcleo, pedreiro, né? Se fosse os pedreiros, ficaria no plural, né? Terminaram. Aí, no caso, não tem outra gente. Então, gente, é isso. Estudem. Quando esse tipo de vídeo aula, é bom que você pode parar, você pode, né, congelar a tela, você pode ler com mais atenção, observar, continuar depois. Você pode estudar numa outra hora, né? Você determina o local, a hora que você quer estudar, se você tiver um celular, uma internet, né? Melhor ainda. Você pode, de repente, resolver estudar quando tiver todo mundo dormindo, para ficar um silêncio, para você ouvir o melhor, né?
Então, gente, é isso, tá? Aqui nós terminamos a aula de concordância verbal, tá? Depois a gente... Vou ver se eu consigo fazer uns exercícios, né? Pra gente tirar dúvida, para depois fazer a atividade valendo nota. Ok, gente? Uma boa tarde, um bom final de aula, tá?